como fazer para você montar um planejamento e organizar suas metas de uma maneira mais visual, né? Porque às vezes as pessoas são um pouco mais metódicas, elas gostam mais de processo, né? Gostam de pôr no papel, saber como faz. Então, se você é dessas pessoas, ou mesmo se você não seja muito metódico, só que fica confuso, às vezes você não sabe como fazer para colocar no papel, visualizar, entender, montar um plano mesmo para que você consiga organizar o caminho por onde você vai trilhar, o que você vai fazer primeiro. Enfim, quando a gente se perde um pouco nessa questão de não saber por onde começar, qual a primeira ação, qual a primeira ideia, por onde eu começo, tudo empaca e as coisas não vão. E eu tava fazendo uma mentoria e a gente tá justamente trabalhando em alguns planos, né? Alguns planejamentos. E é legal quando a gente bota no papel, a gente começa a observar alguns comportamentos, a gente começa a observar algumas formas que a gente faz as coisas, e aí só quando você bota no papel, formato como você tá se organizando, você começa a visualizar, puxa, mas olha como eu ajo assim, olha como eu faço isso, olha como eu faço aquilo. Então essa coisa de botar no papel, de se organizar, de planejar, além de ser muito produtivo e positivo para que você tenha força e entusiasmo para fazer o que tem que ser feito, você também consegue ter essa clareza, sabe? E aí você foca, você não se distrai tão fácil, porque até anotei assim 5 itens que eu acredito que são essenciais para um plano de metas, tá? O primeiro item é você ter foco, é você ter clareza, é você saber para onde você tá indo, é você saber o que você quer. E um planejamento, colocar isso no papel, ajuda para que você consiga definir o próximo passo. Eu já vou explicar como que a gente pode fazer um planejamento, mas vou dar alguns exemplos também para você se situar. Mas uma das coisas que são importantes aqui nesse processo é você saber o que você quer antes de você fazer um plano, né? Porque não dá pra fazer um plano, é como uma viagem. Quando eu vou planejar uma viagem, o que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Qual a primeira preocupação que vem na mente? Você quer fazer uma viagem. Eu sei que esse ano vai ser difícil, né? Mas pro próximo ano. Por exemplo, eu e meu marido, a gente tava planejando esse ano ir pra Europa. Já estamos descartando a ideia, né? Com certeza a gente não vai esse ano. Mas é provável que a gente vá o ano que vem. Qual o primeiro passo? O que a gente já tinha feito pra ir pra Europa? Primeiro, eu comecei a olhar alguns vlogs de viagem, comecei a definir quais os lugares que a gente ia, quais os países que a gente ia conhecer, porque a gente nunca foi pra Europa, então vai ser a primeira vez que a gente vai. Quais são os lugares que a gente vai? Aí eu comecei a estudar, comecei a entender. Aí meu marido falou, olha, eu quero ir lá pra Normandia, conhecer as praias de Normandia, do dia D, porque ele gosta muito de estudar essa coisa da história da Segunda Guerra e tal, e acha muito legal a história, não a história da desgraça, né, gente? Ele consegue olhar o quanto o mundo evoluiu pós-guerra e tal, ele consegue entender que a guerra foi uma experiência. Enfim, ele tem as definições dele lá e os motivos dele, né? A discussão não é essa. Mas ele quer muito conhecer, porque diz que aquela região na França é muito bonita. E é uma região que algumas pessoas vão, mas não é o central, né? Porque todo mundo que vai pra França vai pra Paris. Então a gente iria passar 2 dias em Paris e depois a gente iria pras praias de Normandia na França, por exemplo. Então a gente começou a definir quais eram os passos, quais eram os locais, o que a gente gostaria de conhecer, pra então a gente começar a definir um roteiro, saber quais os países que a gente iria para Itália e França no primeiro momento. Eu quero muito conhecer a Itália e ele quer muito conhecer a França. Então a gente ia fazer essa troca, né? Já estávamos planejando quantos dias nós teríamos que ficar para ver os lugares que a gente gostaria de ver. Não que a gente vá uma vez e nunca mais vai. Então a gente vai mais vezes, mas nessa primeira vez a gente gostaria de fazer alguns roteiros. Então a gente foi definindo. Depois de definir o roteiro, eu começo a verificar passagem, hotel, qual hotel melhor, qual o melhor período para viajar, para não pegar muito tumulto também. Enfim, aí tu começa a planejar. E esse planejamento eu gosto de fazer e colocar no papel. Quais os lugares que a gente vai? Qual a melhor companhia aérea para voar para esses países? Qual o melhor país para eu ir? Por exemplo, eu vi que se a gente usar as companhias que normalmente a gente usa para viajar, a gente tem que fazer 2 escalas. Além da escala que a gente faz Porto Alegre, São Paulo, mais uma escala pelo menos para chegar depois no país que a gente quer. Se a gente viaja, por exemplo, quer ir para Itália, vai de... Tem uma companhia que é da Itália agora que eu não lembro o nome, e tem uma companhia que é da França. Air France, acho que é da França, é a Itália, não me lembro agora. Mas tem companhias específicas que a gente pega e aí só Porto Alegre, São Paulo, o país. A gente não precisa. Tem voos diretos de Porto Alegre para Lisboa, se eu não me engano, mas para outros países não. Enfim, então tudo isso eu preciso colocar no papel, eu preciso saber o melhor período. Eu gosto de colocar no papel essas coisas para depois pensar em viajar, para depois definir a data. Claro, eu posso definir a data antes? Posso. Daí depois eu faço todo o resto. Eu particularmente gosto de fazer toda essa pesquisa antes para depois definir qual a melhor data, qual o melhor período e aí ir atrás da passagem para comprar, reservar hotel,
e ver as outras coisas. Então, esse é o processo, eu detalhei isso para você entender que isso pode ser usado como exemplo para você detalhar a sua meta. A sua meta é trabalhar online agora, né? Muita gente tá querendo trabalhar online. O que eu preciso para trabalhar online? Primeiro, eu tenho que saber como funciona o online. Então, eu começo a olhar pessoas que falam sobre o assunto, eu começo a seguir pessoas que estão falando sobre isso, eu vou lá no YouTube e procuro pessoas como trabalhar online. Você vai ter um monte de vídeo para assistir, provavelmente. O que essas pessoas fazem para trabalhar online? Como eu me organizo para trabalhar em casa? Onde vai ser o meu espaço de trabalho? Porque é muito complicado você misturar um espaço de trabalho com... Claro, às vezes a gente não tem outro espaço porque nunca preparou a nossa casa para isso, né? Tá tudo certo. Mas se você puder organizar um cantinho que seja o seu cantinho de trabalho, é melhor. Porque essa separação, ela é importante. Você ficar com o computador comendo na mesa, no computador no sofá, o computador em tudo que é lugar, você não vai conseguir se organizar para sentar ali e focar no que é importante. Então, isso é um exemplo de planejamento. Você tem que planejar o local ideal para você trabalhar online. O que mais eu preciso? Em que área eu vou trabalhar? Como as pessoas da minha área trabalham no online? Como elas fazem? O que eu preciso? Que aplicativo eu preciso usar para trabalhar online? Como que eu vou atender as pessoas online? Vai ter contato direto com o cliente? Eu vou precisar fazer uma espécie de consultoria, de conversa, com videoconferência? Quais são os melhores aplicativos para isso? Como eu vou fazer? Ou vai ser por WhatsApp esse contato? Como eu vou fazer esse processo? Você precisa botar no papel? Então é assim que a gente vai planejando, organizando, tá? O terceiro passo nesse processo é você ir para ação. Então depois que eu botei tudo no papel, por onde eu começo na ação? Qual é o primeiro passo para eu agir? Então até já falei aqui, o primeiro passo para agir no caso do online é pesquisar como funciona o online, é organizar um espaço em casa, é ver condições de internet, é saber aplicativos que eu preciso usar para atender meu cliente, ou se vai ter ou não vai ter o atendimento ao cliente direto, como eu vou fazer? Então, são essas ações que te botam em ação. Você ficar sentado pensando, como eu faço para atender online? Não vai cair a ideia na sua cabeça sem você pesquisar algo a respeito e sem ir atrás. Então, tem que ter a atitude, tem que ter a ação, tá? Depois disso, vem a persistência, que foi algo que eu falei bastante num vídeo que a gente publicou essa semana ainda aqui no canal. Vou pedir pro Douglas deixar o vídeo de segunda, acho, né, Douglas, que eu falei bastante de persistência. A gente vai deixar o link aqui se você quer saber mais sobre persistência, como ser uma pessoa persistente. Tem um vídeo incrível onde eu falo mais sobre isso, tá? E aí, depois que você entrou, quando eu falo sobre ter persistência na meta, é você pensar assim, enquanto eu não conseguir isso, eu não paro. Isso é ser persistente. Você pode parar por dois motivos, ou porque atingiu a meta, ou porque algo muito melhor surgiu. Enquanto algo muito melhor não surja, enquanto a meta não se cumpra, você não pode desistir. É sobre a sua vida que nós estamos falando. É sobre o que você deseja pra você. Então, procure evitar desistir sem realmente chegar no topo ou algo melhor veio. Porque às vezes no meio do caminho você precisa alinhar essa meta. Não é bem isso. Algo melhor surge, o universo te dá outra possibilidade. Aí é legal trocar a meta. Se não, gente, não desista. É como uma maratona. Um maratonista não desiste enquanto não chega na linha de chegada. Você não pode pensar em desistir. Tem que ir, tem que agir, tem que ir na direção. E aí, se você quer detalhar isso, você sente que você é uma pessoa que procrastina e não tem persistência, olha esse vídeo que a gente recomendou aqui que vai te ajudar. E aí, então, como consequência, vem o resultado. Isso mesmo. Outra coisa muito importante, que é um detalhe que nunca pode ser esquecido, é quando eu estou planejando a minha meta, quando eu estou pensando no que eu quero, geralmente o que eu quero é um próximo passo no meu degrau de evolução, na pessoa que eu sou hoje. A mesma pessoa que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para o próximo passo. Portanto, para você atingir a sua meta, você pode ter tudo isso: clareza, planejamento, ação, persistência para ter o resultado. Porém, para você chegar no resultado, tem um detalhe muito importante que é a construção de um novo eu, que é você verdadeiramente incorporar uma nova identidade para que essa nova realidade surja. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso e eu também estou preparando uma meditação para mim disponibilizar para você aqui no canal. Então, aguarda aí que nessa semana ainda a gente vai disponibilizar uma meditação especial para que você entre nessa frequência e comece a entrar numa nova realidade na sua mente, construindo um novo eu. Os passos para você construir um eu e que a gente vai trabalhar nessa meditação, nesse processo de mentalização, são você entender verdadeiramente o que faz você não conseguir ter resultado, é você mergulhar e aprofundar um pouco mais para entender quem é esse velho eu que você quer deixar para trás e trabalhar num fluxo, numa mentalidade em que você vai se libertar desse velho eu. Depois você começa a entrar profundamente numa nova realidade, entendendo ou focando nesse novo eu. E aí você vai começar a construir uma nova pessoa através da sua autoimagem. Nós vamos trabalhar isso na prática numa meditação que eu vou fazer especialmente essa semana, que é a continuidade deste vídeo. A gente vai fazer separado porque você pode se beneficiar muito mais tendo a meditação separada para que você possa
possa usar e trabalhar com ela toda vez que você sentir necessidade. Vai ter uma indicação lá no vídeo que eu vou preparar para vocês, mas é legal você saber que a gente separou justamente para que você conseguisse aproveitar melhor o processo de mentalização. Tudo bem? Então aguarda aí que nessa semana mesmo a gente vai publicar e depois a gente deixa aqui embaixo na descrição o link para você acessar essa meditação, caso você veja esse vídeo num momento diferente do momento em que ele está sendo gravado, tá bom? Beijo, amo você, se gostou desse vídeo, compartilha e não esquece de dar o seu joinha. E se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, tá bom? Até a próxima!